Então, nesses processos que já foram identificados, continuar o depoimento do senhor Alberto Youssef, a defesa de Eton Fonseca pediu uma última pergunta. A palavra, doutora. Alberto, desculpa, eu esqueci. Esses valores que o senhor recebeu, ao menos os da Galvão, que o senhor repassou, quando o senhor repassou para o Paulo ou para membros do PT, o senhor passou esse valor de uma forma lícita ou eles continuaram clandestinos? Eu quero dizer, o senhor fez uma empresa, esse dinheiro foi entregue num investimento que foi para eles ou continuou sendo um dinheiro ilícito, um dinheiro que foi entregue em contas secretas, em papel, em dinheiro, moeda? Não, isso foi entregue em efetivo, dinheiro, moeda. Ótimo, obrigada. Então, foi feita a pergunta para o senhor Alberto Youssef, ela foi gravada e o senhor pode responder, então, sobre a retomada do veículo Tiguan lá? Bom, com referência ao veículo Tiguan, eu queria esclarecer que esse valor da compra do veículo Tiguan doado para minha filha Suhaile foi proveniente de um seguro de vida. Na verdade, por conta do meu infarto, meu seguro cobriu o infarto e eu recebi um cheque nominal à minha pessoa. Como a GFD necessitava de recursos naquele momento, esse cheque foi descontado e pago as contas da GFD. E depois a GFD fez um empréstimo perante ao Banco Safra, que foi depositado esse valor na conta da GFD, que repassou esse dinheiro na conta da senhora Meire, e eu ressarci esse valor da Tiguan como doação para minha filha, por conta daquele recebimento do seguro desse dinheiro emprestado à GFD. É isso que eu tenho para esclarecer. Outras perguntas da defesa de Alberto Youssef? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio, Ministério Público, colegas. Roberto, você é colaborador, acordo homologado pelo Supremo. Então, dentro disso, a primeira pergunta, o teu acordo foi feito de forma espontânea? Sim, foi feito de forma espontânea. Alguma vez você recebeu coação da Polícia Federal, do Ministério Público, do magistrado, de qualquer outra pessoa? Não, senhor. Para fazer a colaboração? Não, senhor. Todos os depoimentos que você prestou durante a colaboração, você teve assessoria de seu advogado? Sim, senhor. Foi franqueado conversar com os advogados antes? Sim, senhor. Muito bem. Você falou hoje aqui da questão das empreiteiras. Eu vou perguntar além disso. Eu vou sair disso. A primeira pergunta que eu faço é: quem eram os destinatários, os verdadeiros destinatários da corrupção ou das propinas? Na verdade, era o diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e os parlamentares que faziam parte do Partido Progressista. Só os do Partido Progressista? Não. Teve alguns pedidos que o Paulo Roberto Costa fez a mim para algumas outras pessoas de outros partidos, que eu efetuei os pagamentos. Quem foi, dentro desse contexto, quem era o responsável, o tutor do Paulo Roberto Costa dentro da Petrobras? A quem diretamente ele servia? Ele servia aos parlamentares que colocaram ele sentado lá na cadeira. Quem são esses parlamentares? No primeiro momento, era o deputado Zé Giannini, Pedro Correia, o líder do partido. Na verdade, no contexto, o partido todo. O partido todo se servia desse serviço? Alguns parlamentares do partido que não se servia, mas a maioria dos parlamentares do partido se servia. Você tinha contato direto com todos esses parlamentares? Todos eles? Os que se serviam desse serviço? Os que eles te procuravam para receber esse dinheiro? As lideranças, sim. Como é que você pagava essas lideranças? Em dinheiro vivo. Sempre em dinheiro vivo? Sempre. Também através de doações oficiais? Um deles às vezes pedia depósito. Doações oficiais foram feitas? Sim, foram feitas. Que partidos? Foi feita a pedido do Paulo Roberto para o PMDB, para o Valdir Raupp. Foi feito para a Gleisi Hoffmann a pedido do Paulo Roberto.
e foi feito para membros do Partido Progressista. Sim. Que eu me lembre assim, Ratan. Esses políticos, esse esquema político todo, ele pressionava. Qual era a forma de pressão que ele exercia tanto sobre o diretor ou sobre as empreiteiras? Se parasse de pagar, qual era exatamente a consequência disso? Olha, isso era uma situação combinada entre empreiteiros, políticos, diretor da companhia. Eu acredito que se parasse de pagar, não teria um andamento bom do contrato. Trabalhar com a Petrobras já é muito difícil sem esse tipo de assessoria. Com a assessoria já é difícil, sem, pior ainda. O senhor disse que o Paulo Roberto servia ao partido. E ele, nas conversas que o senhor teve, o senhor era próximo dele, ele tinha o poder dentro da empresa, ou ele pelo menos ele dizia isso, de escolher as empreiteiras ou de tirar as empreiteiras do processo licitatório? Tinha sim. Tanto ele quanto tanto a diretoria de abastecimento, tanto o diretor de abastecimento quanto o diretor de serviço tinham o poder de incluir ou retirar dos convites. Vou continuando na nossa linha. O senhor tinha poder algum, ou de alguma forma, para exigir de alguém que pagasse ao Paulo Roberto, ou de outra forma, o senhor tinha algum poder de ingerência dentro da Petrobras ou não? Não, eu sempre recebi o comando dos líderes do partido e do Dr. Paulo Roberto Costa. Eu simplesmente fazia o meio de campo entre as empresas e a diretoria e os políticos. O senhor fala que recebia o comando dos líderes do partido. Gostaria que o senhor nominasse quem é que lhe dava as ordens, então. No primeiro momento, o deputado Zé Janene, depois Mário Negromonte, Pedro Correia, João Pisolatti, Nelson Meurer. Esses eram líderes. Todos eles sabiam o que estava acontecendo na Petrobras e todos eles sabiam que esse dinheiro que ele entregue era fruto da propina ou da corrupção dos contratos, era tirado dos contratos. Sim, todos eles sabiam. E o senhor se recorda de algum ato que eles tenham praticado de retaliação ou favorecimento dentro do Congresso em relação a esses contratos, para favorecer alguma empreiteira, ou para prejudicar alguém, ou para atrasar o andamento? Que eu me lembre assim não, mas que para favorecimento existia pedido todos os dias. Sim. Todos os dias. E o senhor era o encarregado de levar os recados? Eu era o encarregado de levar a situação para o diretor e receber as propinas e fazer os pagamentos. Essa atuação era restrita só à Petrobras ou a outras empresas do grupo? Algumas subsidiárias? BR Distribuidora, por exemplo? Eu não tinha... o Partido Progressista não tinha nada com a BR Distribuidora, mas... como prestador de serviço, cheguei a prestar serviço para quem tinha. Quem tinha? O Pedro Leônidas, eu acho que tinha... Pedro Leone Ramos tinha um envolvimento com a BR. Eu fiz uma operação nesse sentido para ele. O senhor lembra qual foi a operação? Foi uma operação com uma empresa de combustível onde o Banco Pactual, BTG Pactual, tinha participação. O senhor disse que costumava receber políticos e outras pessoas, outros enviados. Era comum essas reuniões no seu escritório? Era comum e corriqueiras. Para tratar desse assunto. Para tratar desses assuntos. Ou seja, o PP era da base política dos governos, né? Sim, era da base aliada do governo. E, além do PP, qual outro partido que o senhor também fez, eventualmente, trato dessa corrupção?
Eu fiz um pagamento a mando da Toshiba para o Partido dos Trabalhadores, Para quem? para o tesoureiro do PT, João Vacari. No caso, para a cunhada, que foi no meu escritório, e depois para o próprio tesoureiro do PT, que o Rafael foi, junto com o funcionário da Toshiba, entregar esse valor na sede do partido em São Paulo. E esse dinheiro também adivinha, dos cofres da Petrobras, dos negócios da Petrobras. Sim, senhor. E eles tinham consciência disso. Sim, senhor. Quem que lhe pediu essa questão diretamente? Quem foi a pessoa que interviu para que esse dinheiro fosse entregue ao João Vacari? O presidente da Toshiba, na época, se eu não me engano, José Borba, e o diretor comercial, que era o Piva. Essa foi a única vez que o senhor teve contato com o Vacari ou teve em outras vezes? É assim, eu nunca tive contato com o Vacari para lhe entregar recurso, né? Eu entregando diretamente recurso a ele, nunca. Fiz essa entrega a pedido da Toshiba, mas não foi diretamente a ele. Okay. E também tive com o Vacari outras vezes, encontramos em restaurante. Acho que ele foi no meu escritório uma vez. É isso. O senhor, lhe foi perguntado aqui, a GFD tinha negócios lícitos, é correto? Sim. O senhor podia enumerar alguns? Tinha os hotéis em Salvador, esse empreendimento junto com a UTC em Lauro de Freitas. Tinha um empreendimento que ia ser feito hoteleiro no Rio de Janeiro. Tinha um empreendimento do hotel em Jaú. Tinha um empreendimento do hotel em Aparecida, junto com a igreja. Tinha Marsans, que era uma empresa de turismo, que tinha 52 lojas no Brasil. Tinha aproximadamente 500 funcionários. Fizemos um empreendimento imobiliário aqui em Curitiba. A GFD era uma empresa lícita. O recurso aportado na GFD era meu. Voltando naquela verticalização que eu estava lhe perguntando dos partidos políticos, essa base que o senhor fala do PP, o senhor sabe se esse dinheiro, além do PP, ele era repassado para cima? Ou seja, para outros fins ou para outros partidos, pessoas? Ou se havia um comando acima dessa própria base aliada? Quem era o último beneficiário de tudo isso? Eram os parlamentares, o último beneficiário e os diretores da Petrobras. E eu também fui beneficiado com isso pelo meu comissionamento, que fazia parte do meu trabalho. Agora, quem nomeava diretor na Petrobras era acima, né? Era o Palácio. Se você me perguntar no meu entendimento... Não, mas aí não é para o senhor emitir opinião, a não ser que o senhor tenha um conhecimento de fato, certo? Conhecimento de fato eu não tenho, estou falando na minha opinião. Como foi a nomeação do Paulo Roberto Costa? Quanto tempo demorou? Demorou 1 ano. 1 ano. Como é que foi? O Partido Progressista, através do deputado Zé Janene, na época líder, conseguiu trancar a pauta durante 3 meses por conta da nomeação do Paulo Roberto, questão das votações na Câmara. E assim o Paulo Roberto foi nomeado. Muito satisfeito. Certo. Tem os esclarecimentos do juízo, mas aqui eu faço cometi uma gafe. Esqueci de perguntar o assistente de acusação se tinha perguntas. Tem perguntas da Petrobras? Não? Certo. Alguns esclarecimentos muito rápidos aqui do juízo.
Aquele carro, a Land Rover, consta que o senhor teria comprado para o senhor Paulo Roberto, não é objeto aqui dos contratos, mas é um fato circunstancial. O senhor confirma isso? Foi o senhor que comprou? Confirmo. Não, na Isso. verdade, Excelência, foi ele que comprou, eu só paguei. Tá. E esse pagamento que o senhor fez para ele foi em decorrência de acertos de propina? Sim, senhor. O senhor mencionou do ingresso do senhor Paulo Costa, desse bloqueio. A saída dele teve algum motivo específico que o senhor tenha conhecimento? Sim. Houve um racha dentro do Partido Progressista. E nesse racha houve uma disputa do próprio partido para quem ia comandar a questão da diretoria de abastecimento. No caso, quem iria ficar diretamente ligado ao Paulo Roberto e obter os recursos que o Paulo Roberto pudesse arrebanhar através dos contratos da Petrobras. E isso foi parar na Casa Civil, na Secretaria da Presidência da República. Essa disputa foi uma disputa acirrada e eu acredito que por conta disso o Paulo Roberto foi destituído. Mas foi colocado um outro representante do PP no lugar dele ou o PP perdeu a cadeira? O PP perdeu a cadeira. O senhor mencionou desses combinados entre as empresas. O senhor ficava sabendo do resultado dessas combinações entre as empreiteiras? Ficava sabendo pelo o empreiteiro que ia fazer aquela obra. Então ele dizia, olha, tal obra quem vai fazer sou eu. Então, mas o senhor tinha conhecimento disso antes do resultado da licitação? algumas vezes sim. E o senhor recebia alguma lista de empresas que deveriam ser chamadas para essas licitações ou não recebia? Cheguei a receber de uma das empresas, que foi da Queiroz, e entreguei ao Paulo Roberto Costa. Em uma única oportunidade? Que eu me lembre, sim, mas teve pedidos de inclusão, teve pedidos de intervenção. Então, no dia a dia sempre tinha esse tipo de conversa. O senhor Paulo Roberto Costa, ele tinha conhecimento de que existiam essas combinações entre as empresas empreiteiras? Tinha, sim, senhor. E ele contribuía de alguma forma para vamos dizer, para que esses ajustes dessem certo? O senhor tem conhecimento? Contribuía de manter a lista. Algumas vezes ele colocou uma ou outra empresa, mas a maioria das licitações feitas sempre era mantida a lista. Teve casos que o senhor conhece de empresas que furaram esse ajuste? Sim, a Galvão foi uma delas. A Lusa foi outra delas. O senhor tem conhecimento se nesses casos em que essas empresas furaram, se elas também pagaram a propina? A Lusa eu não tive conhecimento de pagamento, mas a Galvão, mesmo furando, pagou. Mas pagando pela obra que ela furou? Ou Sim, pagando senhor. em outras obras? Pagando pela obra que ela furou e em outras obras. O senhor teve algum outro episódio que o senhor interviu junto a alguma empreiteira, que o senhor mencionou esse episódio da Galvão Engenharia, que o senhor procurou lá os dirigentes a pedido do Odebrecht? Teve algum outro episódio equivalente que o senhor tenha feito algo semelhante? Não. A UTC, o senhor mencionou, era uma dessas empresas, das empreiteiras que participavam do esquema. Sim, senhor. Como que ela repassava o dinheiro para o senhor? Não ficou muito claro para mim. Em espécie. Ela não fazia contrato como MO? Não. Não fazia.
E o senhor tem registros desses repasses em espécie? Eu acho que na contabilidade deve ter alguns registros, sim. E foi entregue pelo seu Rafael Ângulo. O senhor também mencionou da OAS, do senhor Agenor, que o senhor tratou essas propinas. Mas os detalhes depois dos repasses financeiros, dos pagamentos, o senhor tratava também com ele? Esses contratos, por exemplo, que foram celebrados, o senhor falava só com o senhor Agenor dentro da OAS? Eu falava com o senhor Agenor dentro da OAS a respeito de Petrobras. O que não era Petrobras, eu falava com o Zé Ricardo Bergeroli, e da parte da área internacional falava, se não me engano, com o Alexandre Portela. Mas da parte ainda da Petrobras. O senhor pode repetir a resposta um pouco mais, falando mais alto, por gentileza? Da... Internacional, Alexandre Portela, que foi a Sim. referência. Sim. Certo. Mas ainda dessa parte da Petrobras, porque além do ajuste da propina, depois teve o repasse, os contratos, vários contratos que foram celebrados lá, que o senhor falou, com a AES, com a Coesa, etc, etc. Esses detalhes desses repasses, quem que O Agenor tratou de tudo. O senhor tratava diretamente com ele aí? Eu não me lembro se eu tratei diretamente ou se eu pedi ao Valdomiro que tratasse, mas não teve uma outra pessoa que eu me lembre que a gente tratou sobre esse assunto. O senhor mencionou, respondendo a pergunta de um dos defensores, que o senhor calculou aproximado aí 150 milhões que o senhor teria arrecadado nesse esquema criminoso. Entre 150 e 180 milhões. Assim, esses valores que o senhor arrecadou para distribuir. Para distribuir. E o senhor mencionou que com o senhor ficou quanto? Eu tinha 5% dos valores. Então, devo ter ficado com 7, 8 milhões de reais. Somente isso mesmo? O senhor tem certeza? Eu acredito que sim. Não parei para fazer conta, mas é mais ou menos isso. O senhor conhecia outros operadores na Petrobras que faziam esse mesmo trabalho que o senhor? Tinha o tesoureiro do PT que fazia esse trabalho. Tinha o Fernando Soares que fazia esse trabalho. Essas pessoas foi quem eu conheci. Mas nenhum outro que o senhor se recorda? O Júlio Camargo não era... O Júlio Camargo também. Henry Rover, parece que é outra pessoa que o senhor mencionou. Então, o Henry foi por conta do racha do partido e aí ele entrou posteriormente quando o comando do partido mudou. O senhor era operador então desse, vamos dizer, desse esquema de lavagem e propina do PP? Sim, senhor. O senhor mencionou que outros partidos também recebiam, o PMDB também recebia. Foi coisas pontuais que o Dr. Paulo Roberto pediu que eu fizesse. Mas fora essas coisas pontuais, ele recebia das outras diretorias? Eu acredito que sim. Da própria diretoria de abastecimento, o Dr. Paulo Roberto disse a mim, sempre disse a mim que quem operava a questão do PMDB era o Fernando Soares. O Fernando Soares estava para o PMDB como o senhor estava para o PP? Dito pelo Paulo Roberto da Costa. E no caso do PT, não tinha um operador independente do senhor João Vacari? Do meu conhecimento, só o João Vacari. No caso, ainda uma última indagação, duas últimas indagações. Quando o senhor foi ouvido na polícia, o senhor chegou a apresentar uma lista de obras nas quais teria havido esse pagamento de propina e lavagem. Eu vou mostrar essa lista aqui. Começa a refinaria Landulfo Alves Relan. Só para o senhor dar uma olhadinha aí.
consta que a sua defesa teria apresentado essa lista quando do seu depoimento na polícia. Eu acho que foi isso aqui, recebimento através da Toyo pelo seu Júlio Camargo. E eu acho que teve uma obra aqui também da Elan, se eu não me engano, da Tomé Engenharia, que eu cheguei a questionar aqui, a falar já anteriormente. A Andrade eu não tratava. É isso. Mas essa não é uma lista das propinas ou lavagem que o senhor... Sim, essa lista, por exemplo, Construcap também tem um anexo da Construcap, que eu também tratei. Tá bom. Tudo que está aqui foi tratado. Oi? Reman, Manaus, não. GDK não falei. Mas é isso. Tem uma lista no evento 192 do inquérito 504-9557 que foi apreendido no seu escritório. Mostra para ele, por gentileza. Isso aqui, Excelência, queria esclarecer essa lista. Essa lista aqui foi uma lista repassada para mim pela Sanco, de um apanhado de todas as obras que estavam acontecendo no país e na América do Sul, para que eu pudesse intermediar a venda de equipamentos. Então isso aqui é o orçamento de equipamentos. Como eu tinha muitos contatos com as empreiteiras, então ele me passou essa lista para que eu pudesse oferecer os equipamentos. Então não são casos definitivos aí que houve repasse, então. Não, senhor. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda ao final do seu depoimento? Bom, eu gostaria de dizer que eu errei, infelizmente, operei todos esses contratos referente às propinas da Petrobras. Gostaria de pedir desculpa à minha família, minhas filhas e a todos. Em momento algum tive intenção em prejudicar ou sacanear alguém. Estou aqui dizendo a verdade. Tá bom, Nada senhor. mais. Muito obrigado. Então, seu depoimento está encerrado. Podemos interromper aqui a gravação.